Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, quinta-feira, 10 horas e 20 minutos, 13 de julho de 2023, 22 graus, sol lá fora, porém muito vento mesmo. Eu desejo um excelente pregão a todos, muita saúde e paz, que a Top Trader seja uma variável positiva na sua trajetória na Bolsa de Valores. Bom, sobre o racional do YouTube, por isso que eu falo que é sempre interessante vocês estarem no grupo de Telegram. Tem o link lá na bio do Instagram, para os 126 mil pontos, você entrar na base de e-mails e no Telegram. E aqui no YouTube tem o link. Entrando na base de e-mails, você recebe informe e cenário, alguma comunicação que a gente venha fazer. Mas tem já o link direto para o Telegram dos 126 mil pontos. Eu coloquei um racional quando o mercado estava na mínima hoje. Trading é dia. Né, na região aqui de 119,300. Percebam, pessoal, o seguinte. 119,310, 119,330, 119,315. Quer dizer, consolidou fundo na região de 119,300. E as médias estavam justapostas, reforçando a ideia. Isso daqui é um gap de fuga. Então eu falei, olha, qual que é o caminho mais provável? Buscar algo entre 120,405 e 120,475. Daqui a pouco deve bater nesses... inclusive, com uma barra dessas aqui, uma barra elefante, deve até romper a região de 120,475. O que é interessante citar aqui, queridos? Primeiro, até o dia 10, os estrangeiros estavam vendidos em 3.312. E eu fiz uma comunicação ontem, acho que por volta da meia-noite, eu trabalho até tarde, 2, 3 horas da manhã todo dia. Fiz uma comunicação dizendo o seguinte: se os estrangeiros não tomarem a dianteira, a ponta compradora, o mercado não vai subir. Institucionais e pessoas físicas não têm punch nesse momento para jogar o mercado lá nos 126 mil pontos, estrangeiros têm. Aí eu abro o broadcast hoje e vejo o seguinte: investidores estrangeiros que até o dia 10 estavam vendidos em 3 bi, compraram 2,99 bi na terça-feira. Quer dizer, vendidos em praticamente 3 bilhões, eles passaram a um saldo de, entre aspas, apenas 322,72 milhões de vendas. Quer dizer, em uma sessão só, eles praticamente equilibraram todo o seu saldo vendedor até então. Institucionais venderam 2,674 bi, estão vendidos em 1,081 bi, quer dizer, institucional já passou a ser urso de novo, né? Eles estavam na ponta compradora, já estão vendidos em 1,081 bi, e pessoas físicas venderam 187,734, mas ainda estão com saldo positivo de 858,713. Parabéns às pessoas físicas. Logo menos estrangeiros devem entrar aqui em terreno positivo e assim a bolsa provavelmente subirá. Ok? Então vamos lá, vamos fazer o racional do YouTube. Falaria em buy, compra agora, 120,080. Eu acredito que durante a gravação suba pelo menos uns 300 pontos. Vamos colocar 320, 120, 400 até o final da gravação. Ok? Assim sendo, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar nossos queridos alunos e alunas que me honram com seus comentários diariamente. Sinta-se à vontade, queridos, em comentarem aqui. Caramba, meu WhatsApp, simplesmente muitas mensagens aqui. Mas nada que seja urgente, perfeito. Maravilha. Então, pessoal, aqui é a Top Traders, né? É a casa do investidor. Então comentem, se puder deixar o like, compartilhem o vídeo, né? Se inscreva no canal, mas principalmente comentem, atuem na área de comentários. Aqui você é bem-vindo, bem-vinda, é tratado com carinho, com respeito, por mais simples que seja a sua dúvida. Me coloquem para trabalhar e atuem na área de comentários.
Querido amigo Osmir Busto, segue o nosso trabalho já há muito tempo, que alegria tê-lo por aqui, Web, Luiz Gouveia, Cabo Frio, Isabela. Então vamos lá, o comentário do querido amigo Osmir. Boa tarde, professor. Há alguns dias atrás, a corretora me sondou para o aluguel de ações da Dexco, que temos em carteira. Perfeito. Não fiz a adesão, mas que com uma pulga atrás da orelha, nos últimos dias percebemos a queda da ação. Será que é um movimento vendedor da Dexco nesse momento? Poderia comentar a análise dessa ação? Grande abraço e foco nos 126 mil pontos, bora lá. O aluguel, Osmir, é para aquele investidor de longo prazo mesmo que nem pensa em mexer na ação. Eu não costumo fazer, sendo bem sincero. Né? Paga muito pouco, enfim. Agora, de repente, você tem uma carteira. É uma carteira robusta, você nem pensa em mexer no horizonte de um ano e meio, vale a pena. Né? Eu gosto de aluguel se eu trabalhar vendido num ativo, né? Então provavelmente procuraram, né? Devia ter demanda dos vendedores e realmente ela caiu. Eu vejo mais como oportunidade. O mercado como um todo corrigiu, ela tinha subido muito forte, eu vejo como oportunidade de compra. O ativo saiu de 5,50, ela dobrou praticamente, quase dobrou, né? Foi a 9,55, uma alta aí de 80%, vamos fazer a conta? A gente pega os extremos, né? 9,55 para 5,50. A gente está falando em 74% praticamente. E eu vejo aqui como oportunidade de compra, de entrada no ativo. Ok? Mas é muito bom você trazer essa questão, porque todos nós aprendemos juntos. É um assunto que não é tão difundido, correto? Maravilha. Web, ótimas análises, valeu, obrigado pela tua presença, querido Luiz Gouveia, nosso companheiro aí de batalha. Olá, pode analisar Agro 3, claro, entendo que é um movimento de alta, quase replicando SLC 3, mas diversas casas aconselham prudência devido aos efeitos climáticos de El Niño. O que acha de BAC? Perfeito. Esses efeitos climáticos podem, inclusive, na minha visão, impulsionarem um milho. Então, só para eu não esquecer, a gente tem o milho. O milho, quando a gente fechar o grupo, logo menos, vai ser o único ativo que vai continuar público. O gráfico indica a formação do padrão da alavanca. Na Cibol está numa região de fundo, bem depreciado. Então, vamos observar. Vamos fazer os três ativos aqui que o Luiz citou. Primeiro, Agro 3. Eu gosto que os alunos comentem, pessoal, porque o perfil geralmente que ensina, tal, o que eu faço, é porque, com toda a sinceridade, né? Ou a pessoa ensina análise técnica, ou a pessoa ensina fluxo, fundamentos. Quem ensina tudo aqui somos nós, né? Com todo respeito, né? Eu abordo gráficos, fundamentos, leitura de fluxo, né? O cambial, estrangeiros, pessoas físicas, institucionais, e a gente tem técnicas exclusivas e tal. E porque eu não vou dizer que eu vivo da Bolsa, porque isso é muito pretensioso, né? A Bolsa é uma das minhas fontes de renda, né? Eu tenho outros negócios, graças a Deus. Né? Não tenho essa exclusividade, nem passo essa ilusão aos alunos que você vai ter na Bolsa sua única fonte de renda, porque eu não concordo que você deva ter uma única fonte de renda. Simples assim, né? Mas geralmente aborda-se, além da abordagem ser uma abordagem rasa e tal, é uma abordagem que traz consigo algum grau de ilusão. Né? Então o que a gente procura trazer aqui é uma experiência real, verdadeira, transparente, e o aluno, nem todo mundo se identifica, porque muitas vezes a pessoa quer ilusão, mas um grupo fiel o faz, e caminha comigo aí algumas centenas de alunos no dia a dia, o que me honra absolutamente. O mini índice no alvo do nosso racional no intraday. Eu falei 120,080, 120,400. Então a abordagem, eu diria que a maior parte dos influencers, a galera que ensina, tem uma abordagem artificial. Eu acho que seria a palavra. Eu não acho que é o caminho. Então, a gente, se estivesse numa sala, numa imersão, teria feito 320 pontos. Ou um pouco menos, né, até entrar a ordem e tal. E é provável que rompa agora 124,75. E eu não duvido que hoje o mini índice busque algo perto de 121 mil pontos. Acho possível, sim. Então vamos lá. A Agro
A Agro 3 é uma boa oportunidade, na minha visão, seja por qual fundamento for. Ela passa por uma inflexão e tem uma simetria que indica R$ 30 no médio prazo. Né? A prudência é sempre necessária em qualquer ativo, eu acho que de renda variável, porque ele é impactado por diversos fatores, né, o ativo em si. E a SLC também. Só que hoje a Agro 3, digamos que ela está mais convidativa por ainda estar um pouquinho mais descontada. Ok? E sobre BAC, Bank of America, a gente, né, tem a carteira internacional. A gente prefere, nesse momento, JP Morgan. Ontem eu fiz as duas carteiras no estudo à noite. JP Morgan, logo menos a gente vai realizar lucro. E Morgan Stanley eu vejo como um case descontado. Eu prefiro em relação a BAC. Mas se você me perguntar se eu compraria ou venderia a BAC, eu compraria. Bank of America, inclusive está rompendo um pivô a 29,42. Então é um ponto técnico de compra. Ok? Muito bem. O Eduardo Fraga sempre muito carinhoso, atencioso, deixando boa noite para nós e bom descanso. O Johnny Souza, valeu, professor. Um grande abraço, querido. Então vamos ver o que a Isabela comentou. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo ótimo. O trabalho é uma dádiva firme e forte aqui na luta, sempre muito animado. Tem um OCUI na Cogna. Para quem não sabe, queridos, OCUI seria um ombro, cabeça, ombro invertido, que é um padrão de compra. Agradeço também a se analisar em MGLU, claro. Por fim, acredita que esse provável incentivo para a linha branca pode influenciar positivamente em MGLU? É possível. Né? O presidente Lula ventilou essa ideia ontem. Então vamos ver primeiramente Cogna, que a Isabela pediu. Cogna, sim, tem um... Vamos lá. Bom, primeiro, aqui foi uma compra de ouro. Esses dias, umas 2 ou 3 pessoas, eu não sei se foi uma pessoa que mandou 2 e-mails ou foram 3 pessoas, enfim. Pelo menos umas 2 ou 3 pessoas me falaram que compraram Cogna nesse patamar se era momento de realizar lucro. Aqui foi uma compra ouro, né, a R$2, porque o ativo sobe, ele afunila e aí explode. Então, existe um ombro, cabeça, ombro invertido velado com neckline inclinada, banda de Bollinger justapostas, deve continuar em alta essa ação. Eu acredito que dá para seguir um pouco mais, mesmo para quem comprou aqui embaixo. Nós não temos a ação, nem é o caso, mas acredito que dá para segurar um pouco mais e ela tem o ombro, cabeça, ombro invertido, sim. E ela fala da Magazine Luiza, uma pergunta muito inteligente, porque o Lula ventilou ontem com a questão da linha branca. Eletrodomésticos, e ela deve ser beneficiada. Ele está numa região que gerou repique algumas vezes, perto aqui de R$3, e deve subir sim. Lembrando, a gente prefere Gemate, prefere Quero-Quero, mas eu não escolheria comprar Magazine Luiza nesse momento, mas entre a compra e a venda eu compraria. Agora, se olha o gráfico da Magazine Luiza e olha o gráfico, por exemplo, da Quero-Quero, eu entraria em Quero-Quero nesse momento. Ela veio de R$ 6,97 está R$ 5,88. Eu acho muito mais negócio comprar Quero-Quero na correção ou Gemate do que entrar em Magazine Luiza. É a minha visão. Eu acho que ambas oferecem oportunidades muito mais técnicas. Só que quem entra em Magazine Luiza quer porrada, né? Que é tipo 50%, 40%. Aí é um outro perfil. Hoje eu prefiro Gemate, prefiro Quero-Quero, que são cases que eu trouxe já há algum tempo e muita gente entrou, se beneficiou e nos agradece, aí, o que é uma honra muito grande. Perfeito? Aí tem o Cabo Frio. Boa noite, professor. Poderia comentar já o Camil e Brit 3? Claro. Tenho pouca exposição nesses papéis, uma carteira de risco maior que possuo. Fantástico. Ele entrou no ativo mais volátil, mais arriscado e acaba alocando um valor menor. Faz sentido. Então vamos lá. O primeiro ativo é JAL 3. Jales Machado.
O ativo fez um clássico ombro, cabeça, ombro, neckline inclinada, desceu, respeitou uma região de suporte. Entre os dias 30 de junho e 3 de julho, houve aqui um piercing line pattern padrão penetrante fora da banda, dentro da banda. E faz um movimento aqui de recuperação que justifica uma entrada. Então é uma entrada, é um ativo um pouco menos volátil, uma entrada para aqueles investidores mais conservadores que têm o perfil da renda fixa. Claro, se romper a CLTB, fortalece a ideia de um movimento comprador. O Cabo Frio pede Camil. Camil já fez parte de carteiras da Top Traders. É um ativo complexo de operar, não é fácil. Muitas vezes ele é antagônico. Ó, redução de volume. O ativo com candles menores. Essa aqui eu passaria, eu não entraria. Ok? Professor, mas entre a compra e a venda? Compraria. Não trabalharia vendido nesse ativo de forma nenhuma. E tem a Brit 3. Que é Brisanet. Brisanet é um ativo mais arriscado. Houve uma correção e respeitou a média de 21. Veio logo abaixo, respeitou. Então é uma situação de compra. Situação de compra com provável retorno até 3,24 para quem gosta de trabalhar com aquele swing trade de guerrilha. Ok? Johnny Souza, Eduardo Fraga, Isabela Reis, Cabo Frio, Luiz Gouveia, Web, Osmir Busso, enobreceram a nossa gravação. Um grande abraço, carinho do professor aqui. Saúde e paz a todos. Pessoal, comentem, me coloquem para trabalhar, porque vocês são bem-vindos. Na gravação para o YouTube de ontem, eu fiz carteira Fly USA e carteira internacional. Então vamos fazer os ativos fixos agora. Bolsa Americana acabou de abrir há 7 minutos. Então vamos lá. Itaúsa é um case de compra. Ativo mais conservador para bater renda fixa. Bandas justapostas, média de 21 respeitada, assim como a CLTA. Forma com a linha de cima um canal. Temos a seguir YouTube 4. Eu comentei no estudo de ontem que hoje seria uma oportunidade de compra, porque também região da média de 21 forma aqui um canal. A nossa exposição a esses grandes bancos ela está em Bradesco. Eu penso que faz todo sentido, minha exposição está bem descontado. E agora rompendo... Isso aqui é uma cunha, né? Não é um triângulo, não é um canal. As duas retas apontando para baixo se cruzam. Então é uma cunha sendo rompida, indica um teste de 17,31 no curto prazo. Nós temos também exposição a BPAC 11. Então BPAC 11, tendência de alta, corrigiu até a média topo anterior, retoma o movimento, sem novidades. BBAS3, aqui na tela. Eu até comentei ontem, agora eu compraria. Ela gera aqui um interesse. Ela saiu de 51,99 está 47,99. Aqui sim. Inclusive, qual que é o ponto-chave? O fechamento desse gap entre os dias 9 e 12 de junho. Então, uma situação de compra. B3SA3. Eu comentei, né, que aqui era um padrão interessante, gap de fuga. É praticamente aqui um Morningstar, estrela da manhã, a tendência é buscar e romper essa LTB que a gente vê na tela. Além disso, tem uma simetria em V, que projeta R$15 no curto prazo. Sambi 11 eu passo, porque... Agora, entre a compra e a venda, eu compraria, mas tem a questão do STF, a única que não provisionou. Provisionou, mas aí depois... direcionou esse valor para inadimplência. Então, entre as grandes, eu preferiria não operar Sambi 11. E aí chegamos em Petro 4.
Deve seguir no ritmo devagar e sempre, oportunidade, mas eu não entraria, não temos disposição ao setor. E a nossa rainha Vale, eu tenho a teoria bala de prata, que diz que a Vale será protagonista na busca pelos 126 mil pontos. É muito provável que ela encoste nos próximos pregões de 70 e 20 e rompa esse patamar. Ok? Essa é a minha expectativa para o ativo. Bom, nós falamos sobre o milho, falamos então do DI1F25, mais do mesmo, parado há vários dias, sem grandes novidades. O mini dólar, continuamos a nossa saga por 4.740. Se lá o mini dólar bater, nós vamos realizar lucro em 750 pontos. Tendência logo menos testar 4.783 e posteriormente 4.752. Gráfico de 30 minutos na tela mostra que a média de 21 foi a barreira, né, de hoje. Então é muito provável que vai renovando mínimas ao longo do dia. Foi 4.810, talvez volte ali daqui a pouquinho, encoste 4.805, enfim. E o mini índice, vindo na região que nós comentamos, é provável que rompa o 120.475, encostando. Hoje, pessoal, um caminho natural seria o mini índice buscar essa região aqui de 121.215. Seria o caminho natural, 121.215. Voltemos aqui com o gráfico diário. Ibovespa na tela. O Ibovespa é um caminho natural, para alguns surpresa, não para nós, na Top Traders. Esse tipo de movimento ele é absolutamente manjado. Sobe, afunila, percebam que as bandas estão justapostas, sombra para baixo, sombra para cima, só que trabalhando na parte alta do candle principal que gerou o sinal. Aí no dia seguinte, rasga o gráfico. Então, movimento normal. BOVA11 também. Aqui nós temos um alargamento, então a tendência é subir para testar a parte alta do padrão, como se fosse um megafone, é uma variação de alargamento. No caso do Ibovespa em dólares, já está testando a parte alta. Aqui não é um canal, né, exatamente, é um alargamento, né, tem uma distância maior aqui. Então a tendência é romper, bandas de Bollinger também justapostas. O DXY é o dólar contra uma cesta de moedas, renovando mínimas. O nosso dólar está atrasado em relação ao DXY, o dólar deveria estar uns 40 pontos abaixo, 50 pontos. Então a tendência é que o nosso dólar seja pressionado até a mínima do dia. E assim eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, subindo, rompeu uma LTB importante, mira 1039,40 no curto prazo. E eu chego no índice DAX na Alemanha. Europa. Nós temos aqui na Europa também um alargamento em desenvolvimento. Esses dois gaps atraíram o preço. Bolsa de Paris guiada por um alargamento também, compradores no comando. E a Bolsa do Reino Unido, essa barra deve alimentar a barra de ontem, o movimento até a LTB que nós traçamos em verde. Eu chego aqui, queridos, no EWZ ETF brasileiro negociado em Nova York. Esse dia ele marcou um rompimento falso de 31 dólares, gap de fuga, testando essa LTB traçada em verde. Eu vou também aqui deixar uma linha de retorno. Então, EWZ também tem um padrão importante. Aí chegamos no BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, rompimento falso de 14,22, as médias já estão inclinadas para baixo. E o VIX, eu comentei de um trade rápido, né, vendendo aqui na região da bagunça, 17 dólares. Eu acho que quem vendeu, pouca gente fez, né? Não é todo mundo que opera VIX. Primeiro, não é todo mundo que opera nos Estados Unidos, muito menos VIX, mas alguns alunos eu sei que o fizeram. E aí eu já acho que é momento de realizar, de colocar o lucro no bolso. Bolsas americanas, nós temos o Dow Jones, pós-CPI e PPI,
rompendo LTB, isso é muito importante. S&P rompendo máximas recentes, compradores no comando, bull market. E a mesma coisa o índice de tecnologia Nasdaq. Títulos americanos de 10 anos em queda. CLT, desde aqui de cima, quando houve, entre os dias 7 e 10, que houve aqui o engolfo, eu tracei a CLTA como alvo, de curto prazo. E o petróleo desenvolve um movimento de recuperação, um fundo triplo, forma com essa LTB um triângulo descendente, deve subir passo a passo, no ritmo devagar e sempre, quase um caminhão subindo a ladeira, um caminhão um pouquinho mais acelerado subindo a ladeira. Isso impacta positivamente o IMAT. O minério rompeu esse fundo triplo. Aqui houve uma pinça fora da banda, dentro da banda. As médias estão cruzando-se em modo compra. Eu tracei essa LTB mais curta, que deve ser rompida, acelerando um pouquinho o processo. Ontem, eu sempre faço questão, porque qual que é a minha ideia? Às vezes, pessoal, a gente contrata profissionais, você vai ao médico, né? O médico tem conhecimento e ele não faz questão de passar aquele conforto para o paciente falando das variáveis. Às vezes, seu advogado ou advogada, ele poderia também te trazer um pouco mais de conforto, de tranquilidade, mas ele não faz, né? Parece que eles vestem a máscara de deuses, né? Eu já tenho um pensamento diferente. Se eu posso trazer um bom sentimento, serenidade, qualidade de vida, tranquilidade para o meu aluno, eu vou fazer. Então, ontem à noite, eu vi o movimento da Bolsa de Xangai e do minério. Por que não trazer esse conforto ao aluno, né? Se eu posso fazê-lo. Então, disse, ó, pessoal, com base no minério e na Bolsa de Xangai, a gente vai ter uma quinta-feira verde, né? Então, um movimento que quebra as médias, anula o candle do dia 12, a gente sabe do impacto que a Bolsa de Xangai tem aqui no Brasil. Por que não trazer? É meia-noite, é tarde, não importa, né? Se você está disposto, se você tem no seu trabalho uma missão, então e isso trabalha muito o psicológico do aluno. Ele vai se tornando confiante, ele pega gosto pela renda variável, ele vai vivenciando uma experiência positiva. Então esse é o meu intuito. A Bolsa do Japão, que recentemente marcou máxima em 33 anos, também dá um sinal importante. Lembra que eu comentei? Enquanto abaixo de 32.307, não sobe. Mas agora rompeu, quer dizer, neutraliza praticamente a figura. Então eu acho que essa ideia é muito uma questão de caráter, uma questão de valores, mas quando eu posso compartilhar alguma coisa com os alunos que eu sei que vai trazer algo positivo, eu faço porque, além de ser uma satisfação, você vai trabalhando o psicológico de uma forma gradual, tênue, né? Você vai trazendo ao aluno uma experiência positiva. E se eu tenho conhecimento para isso, eu sempre vou fazê-lo porque eu considero que é o correto. Então, queridos, aqui vamos aos astros, né? São 6 astros que a gente trabalha, Small 11, mostrando que foi realmente um pullback, esse movimento visto. Todos os astros alinhados hoje, FNC rasgando as médias. Tem aqui uma região mais contida que provavelmente vai impulsionar o preço, percebam as bandas justapostas. No caso do IMOB também já está acima da máxima do martelo, sendo essa 94241. Temos o IMAT, várias empresas ligadas a metais devem ser protagonista na busca pelos 126 mil pontos. Percebam que houve realmente uma acumulação, que era a minha teoria. O índice de energia, o movimento ele é um pouco mais contido, porque foi o primeiro astro, o primeiro índice que subiu fortemente. Índice de consumo em alta, após CPI e PPI americana e IPCA no Brasil, é algo que consolida a nossa ideia dos 126 mil pontos em julho, bandas justapostas, e é isso. Bom, eu fiz as 2 carteiras internacionais ontem, hoje eu vou fazer mais uma carteira, fazer a carteira Pocket. Então aqui nós temos Caixa Seguridade de início. Vamos lá. Então Caixa Seguridade, ela passa por um movimento corretivo que gera oportunidade, especialmente se voltar a trabalhar acima de 10,10, que é o fundo anterior, está rompendo agora. GEMAT
nós comentamos que a oportunidade, essa correção, leve um dos maiores trades que a gente fez nos últimos tempos, está dando mais de 100%, deve seguir para o alto e avante. Entrar agora, você entra para seguir tendência, né? O ativo dobrou desde que a gente entrou. Então eu não acho que seja tão interessante. E a mesma coisa de Rept 4. Mas Rept tem as bandas bem justapostas aqui apertadas. Se eu observar sob a ótica do semanal, faz sentido. Porque uma vez acima de 12,44, ela mira 15,03. Temos Smart Fit, que é um típico, clássico caso de turnaround. Ela deve caminhar ao longo do tempo para a máxima histórica, especialmente se romper 23,51. Deixando bem claro, eu não estou dizendo que a gente vai segurar até a máxima histórica. Qual que é a nossa ideia? Mercado nos 126 mil pontos, a gente vai zerar tudo. Carteira Fly USA, Internacional, Pocket, Ouro, Nacional, Desafios. A gente vai manter como operação pública somente o milho, a gente zera o mini índice, zera o mini dólar, ali perto do 126. O mini dólar, na verdade, tem um alvo, né, 4.740, e aí a gente vai montar as carteiras novas, mas aí já no grupo fechado, ok? Então, Smart Fit é um caso de virada, já está bem esticada para uma entrada agora. É o caso de Santos do Brasil, mas ainda justificam, né, para pegar, de repente, uma guerrilha, 5, 6%. Eu acho que faz sentido. É a mesma coisa da Edu, que essa um pouco mais, seria uma situação mais favorável, porque ela vem bem volátil, tem volume, está na média de 21, mas eu acho que hoje é mais para guerrilha as exposições. Examp é uma decepção na carteira, eu não entraria. Essa aqui ela não performou como a gente esperava e não vai performar até a gente realizar lucro. Sempre numa carteira vai ter um ou outro ativo que não vai estar alinhado, digamos assim, e faz parte do game, ok? Então tá entregue, saúde e paz a todos, muito obrigado pela sua atenção. Top Traders, a casa do investidor, professor Wagner Caetano, o melhor amigo do investidor.